Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de crise profunda, de rebelião e de uma solução milagrosa que veio de um lugar totalmente inesperado, um pedaço de madeira morta. Como é que algo sem vida conseguiu resolver uma questão de vida ou morte? É o que a gente vai descobrir agora. Para a gente ter uma ideia da dimensão do que estava acontecendo, vamos começar com esse grito de terror do antigo povo de Israel. Eis que expiramos, perecemos, perecemos todos. Isso é uma declaração de pânico total, né? A grande pergunta é, o que poderia levar um povo inteiro a esse nível de desespero? Então, para entender o milagre, a gente precisa primeiro voltar no tempo e entender o caos que o provocou. Aquele grito de desespero não surgiu do nada não, né? A raiz de tudo isso, uma crise de liderança, uma rebelião em larga escala contra a autoridade de Moisés e Arão, e as consequências foram terríveis. E olha, as consequências dessa rebelião foram assim assustadoras e sobrenaturais. Os líderes da revolta, Corá, Datã e Abirão, junto com suas famílias, foram literalmente engolidos pela terra. E como se não bastasse, os 250 príncipes que apoiaram a rebelião, tentando tomar o sacerdócio para si, foram consumidos por fogo. E você acha que parou por aí? Que nada! A crise só piorou. Mesmo depois dessas demonstrações de poder, no dia seguinte, o povo continuou reclamando. O resultado? Uma praga que matou mais 14.700 pessoas. A situação estava saindo perigosamente de controle. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o problema não era só desobediência, era uma crise fundamental de autoridade. Precisava de uma resposta definitiva, sabe? Uma resposta clara, duradoura e inquestionável de Deus, para acabar com esse ciclo de rebelião e morte de uma vez por todas. E aí, no meio de tanto caos e tanta morte, a resposta divina não foi mais uma punição. Foi algo diferente. Foi um teste. Uma solução, digamos, elegante e definitiva, feita para resolver essa questão da liderança sem deixar nenhuma sombra de dúvida. O centro de tudo isso era o bordão. E é super importante a gente entender o que ele significava. Não era um galho verde recém-cortado. Eram varas secas, madeira morta mesmo, que os líderes usavam há anos como símbolo da sua autoridade, para guiar, para proteger. E isso torna o que acontece a seguir ainda mais incrível. As instruções de Deus para Moisés foram bem específicas, sabe? Um processo todo metódico para garantir que o resultado fosse justo e que ninguém pudesse questionar. Cada uma das 12 tribos devia entregar o bordão do seu líder, com o nome dele gravado. No bordão da tribo de Levi estaria o nome de Arão. E todos eles seriam colocados num lugar mais sagrado de todos, diante da presença de Deus. E aqui está a promessa, simples, mas nossa, muito poderosa, que definiu as regras do teste. A vara daquele que Deus escolhesse iria florescer. Um sinal de vida vindo da morte. O palco estava montado para a prova final. Imagina só a tensão daquela noite, 12 pedaços de madeira morta, símbolos de autoridade, ali parados em silêncio no lugar mais sagrado. O destino da liderança de uma nação inteira ia ser decidido ali. E na manhã seguinte, Moisés entra na tenda para ver o veredito de Deus. E o que ele encontra é simplesmente impressionante. O bordão de Arão não apenas brotou como tinha sido prometido, ele passou pelo ciclo de vida inteiro de uma amendoeira em uma única noite. Ele brotou, produziu botões, floresceu e, o mais incrível de tudo, já tinha amêndoas madurinhas. Um milagre completo, em 3 estágios. Isso aqui ilustra um ponto brilhante. Por que não só um brotinho? Um dos comentários da fonte sugere que a riqueza desse milagre, com brotos, flores e frutos ao mesmo tempo, foi uma demonstração da natureza abundante de Deus. Ele não faz o mínimo indispensável, ele supre muito além da nossa necessidade. A reação foi imediata e silenciosa. Moisés trouxe todos os bordões para fora. Os outros 11 líderes viram a prova. Não teve argumento, não teve debate. Cada um simplesmente pegou de volta o seu bordão seco, sem vida. A questão da liderança estava resolvida. Fim de papo. A liderança estava resolvida, mas a história daquele bordão, essa estava só começando. Ele se transformou em algo muito maior, um símbolo poderoso e uma advertência para sempre. Vamos entender o legado duradouro que ele deixou. O bordão tinha um duplo propósito, sabe? No imediato, ele acabou com as reclamações e com a praga, mas, a longo prazo, ele serviu como um sinal, uma advertência perpétua contra a rebelião e uma confirmação da escolha de Deus, um testemunho vivo, por assim dizer, do seu poder sobre a vida e a morte.
E para selar de vez a importância disso tudo, Deus ordenou que o bordão de Arão fosse guardado em frente, e mais tarde dentro da Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel. Ele se tornou um testemunho eterno da soberania e do cuidado de Deus. E essa história, sobre vida abundante vindo do que estava morto e seco, convida a gente a uma reflexão. Olhando para o nosso mundo hoje, vale a pena se perguntar que situações que parecem sem esperança, secas e sem vida, poderiam, quem sabe com a intervenção certa, florescer e dar frutos totalmente inesperados.